coleção leva a doutrina espírita ao grande público. Como podemos analisar a questão da chamada data limite? Qual a posição espírita diante da ansiedade e da depressão? Como explicar aos céticos por que a ciência não comprovou o espírito? Como reagem, no mundo espiritual, as pessoas que prejudicamos? Encontro da família da UZ alcançou suas principais metas. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, no endereço www.uniradio.com.br e após o programa, pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo, DDD 14, telefone 3471-0700. E os seguintes celulares, da TIM, 981-792405. E da Vivo, 997-512397. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. E para a sua mensagem pelo WhatsApp, use o celular da Vivo 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, o CEP 17.400-000. Ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J. Trata-se de um romance de mais de 400 páginas que mostra de forma dramática duas narrativas de fundo espiritual. Um caso que aconteceu entre os hebreus durante o cativeiro da Babilônia antes de Cristo, e outra a vida de um personagem do primeiro século de nossa era, que nasceu no Egito e revolucionou a medicina da época. Nos Rios da Babilônia é uma publicação da editora M. Você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700, ou mesmo para os celulares 981-79-2405 ou 997-51-2397. E você poderá, assim, ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. Alfredo Sorita é um morador em Júlio Mesquita que foi o ganhador do livro sorteado no domingo passado. Esta é a apresentação número 2100 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Luiz Eduardo, Maris e Sônia. Secretaria, Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Falando de livros, vamos lembrar hoje de um interessante trabalho publicado pelo escritor Alexandre Caldini Neto, intitulado Espiritismo. Esse livro faz parte de uma coleção da Bela Editora, uma coleção que aborda as visões do homem e do mundo, conforme as diferentes religiões e escolas filosóficas, numa linguagem fácil e acessível a todos os leitores. É claro que nesse livro Caldini faz uma apreciação ampla e geral da doutrina espírita, mostrando sua história,
seus princípios, seus fundamentos, sua propagação e atuação primorosa de Allan Kardec, como aquele que elaborou suas obras básicas. Muito recomendado para quem está se iniciando no conhecimento espírita, um dos aspectos mais interessantes do trabalho de Cialdini é o fato de situar o espiritismo como doutrina moderna, que surgiu no momento de grande ebulição cultural da humanidade e em plena França dos meados do século XIX. Expondo o pensamento de Kardec, Cialdini diz que uma das principais características do espiritismo é o fato de ter uma visão ampla do panorama religioso, filosóficos e científicos da humanidade. Como dizia Kardec, o espiritismo não rejeita nada e não aceita nada sem exame. Por isso mesmo, não poderia ser uma doutrina que alimenta preconceito. Pelo contrário, a doutrina entende perfeitamente o porquê das diferentes crenças, costumes e culturas. Ela nasceu da diversidade das religiões, da filosofia e do pensamento científico, compreendendo, acima de tudo, que essa diversidade é uma realidade que não deve ser combatida. O ouvinte pode notar com que facilidade nós, os espíritas, tratamos de qualquer assunto nesse programa e referimos-nos a qualquer religião com todo respeito. Aceitamos posicionamentos que podem provir de qualquer doutrina, até mesmo do materialismo, uma vez que o espiritismo só tem compromisso com o bem e com a verdade. Está aqui para tentar resolver e não para criar mais problemas e provocar mais separações e animosidades. Ninguém é dono da verdade. Nenhuma doutrina no mundo pode se arvorar como única verdadeira, porquanto aquilo que entendemos como verdade é uma questão de evolução. Logo, não traz nenhum constrangimento ao espírita citar ou elogiar a posição de um católico ou de um evangélico, de um budista ou de um judeu, de um islâmico ou de um ateu, desde que o que se afirma condiz com a verdade que está ao nosso alcance compreender. As doutrinas que se fecham em si mesmas, aquelas que se julgam privilegiadas de Deus e nada aceitam do que provém de fora, acabam estimulando a separação e a hostilidade, e, portanto, já não pode encontrar acolhida no pensamento do homem moderno. Elas estão na contramão da história e tendem a desaparecer com o tempo. Isto é um indício de que as religiões, que são o lado mais conservador da cultura humana, precisam se adequar à evolução do pensamento, às novas necessidades e anseios do ser humano. Neste sentido, a doutrina espírita já nasceu pronta, pois desde sua primeira obra, ela se mostrou aberta às novas verdades que a humanidade haveria de conquistar ao longo do tempo. É por isso que costumamos dizer que Allan Kardec nunca foi superado. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. A sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos às questões de hoje. Nesses últimos dias, várias pessoas nos têm abordado para falar sobre a chamada data limite. Que data limite é essa? Eles se referem ao dia 20 de julho de 2019, data que teria sido prenunciada pelo médium Chico Xavier como o fim de uma era de grande ameaça à paz mundial e, consequentemente, o início de um período de regeneração da humanidade. A previsão teria acontecido durante um programa Pinga Fogo pela antiga TV Tupi em 1971, cerca de 2 anos após a primeira viagem tripulada à Lua. O assunto, portanto, estava ligado a este marco notável da história, quando Chico afirmou que se a humanidade
não entrasse numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, ela passaria a conhecer uma era de grande avanço, tanto no campo material quanto moral. Imediatamente, muitos passaram a fazer cálculos, entendendo que os precisos 50 anos passariam a ser contados a partir da chegada do homem à Lua, ou seja, 20 de julho de 1969, e que, portanto, a data limite seria 20 de julho de 2019. Essa forma de interpretar as palavras de Chico Xavier acabou por transformá-las numa espécie de profecia aos olhos do povo. E com certeza, uma das coisas que o povo mais gosta é especular sobre profecias. Aliás, grande parte da humanidade, diante das situações de insegurança e medo, e na ânsia de penetrar logo no futuro para escapar à realidade do presente, sempre alimentou as ideias proféticas, e isso nada tem a ver com o Espiritismo. Basta lermos as obras de Kardec, especialmente a Gênese, os milagres e as profecias, no capítulo intitulado Os Tempos São Chegados, e vamos perceber ali que Kardec era avesso a esse tipo de revelação espetaculosa, notadamente quando se anuncia datas precisas para os acontecimentos. Na época do Pinga-Fogo, passávamos por uma fase muito tensa em termos de política internacional, no confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o mundo temia que uma guerra nuclear acontecesse a qualquer momento, pondo em risco até mesmo a vida na Terra. Desse modo, a afirmação do Chico soou como um prenúncio alentador de uma nova era para a humanidade, bastando que o homem se precavesse para não entrar num conflito de grandes proporções. De nossa parte, quando ouvimos as declarações do Chico pela TV, pareceu-nos que Emmanuel, o orientador espiritual que inspirava o médium, também especulava sobre o futuro, e de uma forma racional e lógica. O que Emmanuel queria dizer, e qualquer pessoa de bom senso também o diria, é que o progresso moral da humanidade está nas mãos do ser humano. E mesmo diante de uma situação tensa e imprecisa como aquela que se vivia, se o homem usasse um pouco de discernimento e bom senso, ele poderia superá-la em algumas décadas. Assim, nos pareceu que os 50 anos foi apenas uma citação genérica, pois tudo dependeria da atuação do homem. No entanto, ouvindo mais atentamente as declarações do Chico, vamos perceber que ele não falava de uma data mágica, que por força do calendário, de repente, mudaria o mundo. Não, nada disso. Chico simplesmente falava sobre uma era nova, que poderia durar muitos séculos e possivelmente ir até o final do novo milênio. Ele apenas considerava que a partir de um mundo de paz e de entendimento entre as nações, tudo concorreria para um avanço sem precedentes na história da humanidade. No Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que não existe previsão precisa para os fatos que dependem da vontade humana. E é uma verdade notória. Os fatos naturais ainda podem ser previstos com certa precisão, mas os fatos humanos são muitas vezes imprevisíveis. Desse modo, a declaração de Emmanuel através de Chico Xavier não foi propriamente uma profecia, mas uma conjectura, um prognóstico otimista de Emmanuel para o futuro da humanidade. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J. Use o telefone fixo 3471-0700 ou um dos seguintes celulares. Da Vivo, 997-512397 ou da TIM, 981-792405. Uma ouvinte que não quis se identificar pediu que mostrássemos qual é a posição do Espiritismo diante do elevado índice de ansiedade e depressão que vem acometendo a humanidade. Não são poucas as pessoas que procuram o centro espírita queixando-se de problemas dessa natureza. E esses casos vêm aumentando dia a dia.
Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que os mais destacados especialistas na área da saúde mental têm afirmado que os transtornos emocionais, nos dias de hoje, vêm ocorrendo em decorrência do tipo de vida que levamos. As últimas décadas têm sido marcadas por grandes inovações na sociedade, decorrentes das novas descobertas e invenções. Cada um de nós, a cada dia, está sendo cada vez mais exigido a participar do que acontece ao redor, na sua comunidade, no seu país e no mundo. Uma onda avassaladora de estímulos e tentações tem vindo de todos os lados, tomando conta de nossa mente. Diante desse impacto de profunda repercussão emocional, estamos procurando saída no prazer fácil, na satisfação momentânea, na posse material, no exercício do poder, no uso de drogas e de álcool, no jogo, nas aventuras inconsequentes, ignorando que somos espíritos e que não estamos destinados a viver todo o tempo na Terra. Daí os transtornos, a fuga dos problemas e, consequentemente, a perda do autodomínio, da motivação e do amor pela vida. Segundo a visão espírita, prezada ouvinte, estamos deixando de cuidar do principal para nos determos nos acessórios. Queremos ser felizes vivendo esse imediatismo da vida, que ao invés de ajudar a nos reencontrar conosco mesmos e com aqueles que mais de perto participam de nossa vida. A sula, o egoísmo, o orgulho, a vaidade que se manifestam em nós através das impaciências, da intolerância, da disputa pelo poder, da mágoa, da culpa, do ciúme. Via de regra, problemas dessa ordem poderiam ser resolvidos com a mudança de comportamento diante da família e de si mesmo. Para isso, precisamos tomar consciência do que está acontecendo conosco, aprendendo a desenvolver a autocrítica. Geralmente nos preocupamos em ver o que está acontecendo com os outros, mas esquecemos de nos examinar, quando na verdade podemos ser o foco do problema, o principal causador de nossas próprias dificuldades. Existem dois tipos de ansiedade, a natural e a patológica. Todo mundo fica ansioso diante de uma situação que não conhece. Isso é natural. Mas quando essa ansiedade toma conta de nós e passa a ser um incômodo constante em nossa vida, até sem motivos aparentes, é porque nossas emoções estão transbordando. Daí para a depressão pode ser um pulo, mas esse processo acontece de forma muito peculiar em cada pessoa. Eis porque o Espiritismo nos recomenda cuidar do corpo e do espírito ao mesmo tempo. E para cuidar do espírito, sempre precisamos de ajuda. É por isso que recomendamos às pessoas irem ao centro espírita para conversar com um companheiro de boa vontade, ouvir uma suave preleção sobre o Evangelho, descansando a mente e tomando passes. Não há nenhum poder mágico nessa prática, mas há momentos significativos de autorreflexão e recomposição emocional que com certeza abrirão novos caminhos para a alma angustiada e sofrida. Pergunta enviada pelo nosso habitual ouvinte cristiano da cidade de Veracruz. De que maneira o Espiritismo contesta o argumento dos céticos que afirmam que a existência dos espíritos não é provada pela comunidade científica através de seu método científico? Cristiano, o parapsicólogo Henrique Rodrigues, em uma de suas obras, dizia mais ou menos o seguinte: se prova valesse, médico não fumava. E acrescentava: ninguém melhor que o médico sabe o mal que o cigarro causa ao organismo. No entanto, muitos médicos fumam. Para aqueles que teimam em não acreditar, prova não tem nenhum valor. O mesmo poderíamos dizer a respeito dos que negam a existência dos espíritos. E no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia profunda,
conta o episódio que provocou sua separação definitiva de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Jung era dotado de faculdades psíquicas notáveis, que ele próprio relata nesse livro. Na linguagem espírita, diríamos que foi um médium, razão pela qual Jung não poderia ignorar que existem muitos fenômenos inabituais que escapavam ao estudo e ao controle da ciência acadêmica. Certo dia do ano de 1909, ele perguntou a Freud o que achava desses fenômenos. Fiel ao seu preconceito materialista, estas são as palavras textuais do próprio Jung, ele repeliu todo esse complexo de questões, considerando-as mera tolice. Aquela resposta de Freud bastou para Jung perceber que era impossível um diálogo com seu mestre, pois este se negava de plano a sequer ouvir o que o Jung tinha a lhe dizer sobre o assunto. E Jung tinha muito a lhe dizer. Veja a que ponto chega o medo e o preconceito contra aquilo que não se conhece e nem se quer conhecer, porque talvez tenha medo de admitir. É justamente isso que ocorre com grande parte dos cientistas. Eles não estão interessados em pesquisar o espírito, e mesmo quando estudam o ser humano em si, só se preocupam com lucros e vantagens que advêm das descobertas, principalmente na área médica, até porque as pesquisas dependem de recursos financeiros, geralmente bancados por grandes empresas, estas sempre ávidas a abrir novas frentes para a venda de seus produtos. Além do mais, Cristiano, considerando que na sociedade atual tudo se apoia nas verdades científicas, se o espírito fosse definitivamente proclamado pela ciência, haveria, em consequência, uma inversão total de valores no mundo, que causaria um estrondoso impacto no mundo materialista em que vivemos, principalmente no mundo capitalista, com repercussões significativas em todos os demais setores da vida humana. Muita coisa teria que ser revista, quase tudo na ciência, na filosofia e na religião, e em vários aspectos da vida. Teríamos que retornar a Jesus, a Buda ou a Platão, para proclamar enfim que Deus é o supremo bem e que o amor fraterno e incondicional deve nortear o caminhar da humanidade. Acreditamos, Cristiano, que a humanidade ainda não está preparada para esta grande reviravolta, e que, portanto, esse processo não poderá acontecer de repente. Ele acontecerá ao longo de muito tempo, até que a humanidade amadureça. Desde a segunda metade do século XIX, há bem mais de 100 anos, portanto, cientistas como Alfred Russel Wallace, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozano e outros realizaram interessantes estudos e experimentos que levavam a importantes conclusões sobre o espírito. E, no entanto, eles não só foram ignorados, como sofreram terríveis reveses de colegas e instituições científicas da época, que com essa atitude procuram intimidar os pesquisadores que ousam enveredar por esse caminho. Esses fatos, porém, não impediram que os fenômenos mediúnicos continuassem a ser investigados, embora em âmbito restrito, é claro, devido à precariedade de recursos e condições, como vem acontecendo aos poucos em vários pontos do globo. Recentemente recebemos informações de mais 2 significativos estudos sobre mediunidade que foram realizados, inclusive com a participação de pesquisadores brasileiros em universidades da Alemanha e dos Estados Unidos, publicados por revistas científicas de âmbito mundial. Disso concluímos, Cristiano, que como humanidade ainda não atingimos o necessário amadurecimento para abarcar uma compreensão mais ampla da vida e do universo, tampouco de nós mesmos. Nesse particular, a despeito do inegável desenvolvimento científico-tecnológico que hoje conhecemos, ainda mantemos os pés fincados na terra, incapazes de tirá-los para caminhar em direção a grandes conquistas de ordem moral. Numa linguagem psicológica, diríamos que, de uma maneira geral, embora com um bom desempenho intelectual,
ainda não desenvolvemos suficientemente a nossa lógica emocional, aquela de que Jesus se utilizou para percebermos que somos muito mais que este corpo material que habitamos, e que é o sentimento aliado à razão que nos faz superiores a ponto de nos ligar diretamente a Deus. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J. Ligue para o telefone fixo 34710700 ou para um desses celulares, da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita. As vítimas depois da morte. Na questão 295 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta significativa. Seu interesse agora é saber como aqueles espíritos que foram prejudicados aqui na Terra vão se sentir em relação aos que prejudicaram e ainda se acham encarnados. Esta questão nos remete àquela situação típica de alguém que morre, mas deixa em nós um sentimento de culpa, ou no mínimo, uma apreensão em vista do mal que lhe causamos. Será que aquele vai se lembrar de nós no plano espiritual? Será que ele vai querer nos prejudicar? Os espíritos respondem o seguinte: se são bons, eles perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, eles podem conservar ressentimento e algumas vezes podem vos perseguir até em uma outra existência. Deus o permite como um castigo. É claro, prezado ouvinte, no Espiritismo não existe a ideia do castigo de Deus. No entanto, existe a consequência do mal que fazemos e que, na prática, funciona como se fosse um castigo, uma vez que toda ação má só pode redundar numa consequência má. É por isso que os espíritos responderam que pode ser como um castigo. O importante dessa questão, no entanto, é tomarmos consciência de que devemos procurar viver bem com os outros, jamais prejudicar alguém, principalmente se estivermos visando o benefício próprio. Por quê? Porque Deus vai nos castigar? Não, Deus não castiga. É a lei de causa e efeito que funciona. Como já dissemos, por esse segmento, Deus perdoa tudo. Quem não nos perdoa são nossos inimigos. Daí surge a necessidade de pedir perdão, caso venhamos a cometer um erro contra alguém. Tomando consciência do dano causado, devemos ter esse gesto de humildade. Pedir perdão é um sinal de arrependimento e essa atitude nos ajuda a sensibilizar a alma daquele a quem prejudicamos, esteja ele ainda nesta vida ou já tenha partido para a vida espiritual. Nesse sentido, Jesus nos lembra muito bem a necessidade da reconciliação. Quando fores ao templo orar, deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar com o teu adversário, depois
volta para fazer a tua oferta. Muitos casos de obsessão espiritual decorrem de problemas anteriores não resolvidos, em que o adversário, vítima de ontem e agora no mundo espiritual, retorna contra o ofensor para cobrar a dívida. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte, e você enriquecerá o programa enviando as perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com, repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. E chegou o momento Meimei, com a participação do Maris. Bom dia, Maris. Bom dia, Ju, bom dia, Cláudio, muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. A psicóloga Jéssica Policinani esteve falando aos assistidos do lar Meimei sobre uma questão muitíssimo delicada e preocupante, o suicídio. Ou mais especificamente, sobre como devemos permanecer alertas hoje em dia para evitarmos que uma tragédia desse porte venha acontecer em nossa casa ou em nossa família. Ninguém está livre de se atolar numa situação de desespero e completo descontrole do comando da vida. Mas, por outro lado, todos temos os meios de evitar problemas dessa natureza. Se a morte já é algo que nos assusta, imagine o suicídio. Mas, infelizmente, ele vem se repetindo muito frequentemente de uns tempos para cá, atingindo sobretudo jovens e idosos, embora mais recentemente as autoridades tenham chamado a atenção para casos de suicídio, até mesmo entre crianças. A palavra da psicóloga Jéssica foi no sentido de nos encaminhar para uma vida mental e espiritualmente saudável, desde que aprendamos a nos valorizar como pessoas humanas, a valorizar as pessoas com que convivemos e, por consequência, a valorizar a vida, cultivando a alegria. Refletir sobre o valor da vida e sobre a grande oportunidade que temos de viver e ser feliz ajuda-nos a conviver com as pessoas ao nosso lado, a respeitá-las, a compreendê-las e a amá-las. Precisamos, sobretudo, compreender que temos um lugar específico na vida, para onde Deus nos mandou, a fim de cumprirmos nossa missão. Pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, colegas, cada um tem o seu papel no grande cenário desta existência para dar conta da missão que Deus lhe conferiu, simplesmente para ser feliz. A felicidade não é algo com que devemos permanecer sonhando eternamente, mas uma condição que cada um de nós pode começar a experimentar agora mesmo, se souber medir a sua importância na vida, compreendendo que Deus não criaria um só de seus filhos, sem que nele reconhecesse um valor e um lugar especial no mundo. Os nossos gestos, as nossas palavras, a nossa presença, tudo isso é a nossa mensagem que deve transmitir alegria e paz para todos que nos rodeiam. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco, que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em Garça, São Paulo,
A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas e tão somente de contribuições, doações e serviços voluntários, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira, às 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente, devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com as cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando a ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre bem-vinda. Você também pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite a instituição ou entre no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178 e tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos nas quintas-feiras. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos do Caminho de Damasco realizam-se às segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nessa segunda-feira, palestras sobre o tema Expressões da Caridade. Na terça-feira estamos estudando Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro da Esperança, de Emmanuel. Na quarta-feira, o estudo para iniciantes no conhecimento da doutrina espírita, ambos com início às 19h30. Quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida, o Caminho de Damasco, mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem os entes queridos. Maiores informações com o Daniel pelo celular 981 27 77 75. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado, às 10 horas, no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. Mocidade Espírita. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Encontro da Família atingiu suas metas. O 12º Encontro da Família, realizado pela USE Intermunicipal de Garça, no domingo passado, nas instalações do Lar Meimei, obteve o êxito esperado com o comparecimento de grande público. Diversas atividades foram realizadas de manhã e à tarde, envolvendo todos os participantes, e culminou com excelente palestra proferida por Renato Vernaschi, de Bauru. Tendo por tema O Essencial é Ser Feliz, o encontro deu enfoque à vida familiar. Curso do CFA que termina nesta terça-feira. E termina nesta terça-feira, no dia 30 de julho, no CFA, que Irmã Filomena de Vilar Acelli, o curso sobre leis morais, que vem sendo ministrado pelo expositor Fabiano Del Masso, desde o início deste mês.
Os interessados estão convidados a comparecer nesta terça-feira às 20 horas. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Bom dia. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos. O tema hoje é tentação. O problema da tentação na vida cotidiana do espírito, esteja encarnado ou não, é de tamanha relevância na vitória que ele pretende alcançar sobre as próprias imperfeições que Jesus, ao nos ensinar a orar, destacou em sua inesquecível rogativa ao Pai: não nos deixeis cair em tentação. Realmente, na jornada que empreende rumo à luz da perfeição, ninguém se isenta do assédio do mal que objetiva precipitá-lo nas profundezas do escuro abismo da dor. Mas a todos, sem qualquer exceção, é dada a força indispensável para que não se permita nele cair. Perante, pois, a tentação, a queda é sempre opção do espírito, que por si mesmo desistiu de lutar e vencer. Não nos deixeis cair em tentação, livro escrito por Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, sobre o problema da obsessão e da auto-obsessão, estudando as suas causas, o seu tratamento e a sua cura. Não nos deixeis cair em tentação, além de ser uma obra sui generis, de alto significado doutrinário, é também um volume de abençoado conteúdo espiritual, cujas páginas se constituem em valiosa terapia para quem, na vida cotidiana, se sente incomodado por pensamentos infelizes. Uma pequena dica do livro: proteção natural. Os seus atos de bondade aos seus semelhantes constituem-se em natural proteção contra os agentes obsessivos que lhe intentem invadir a cidadela psíquica. A bondade sempre atrai vibrações de simpatia que, ao envolvê-lo, criam ao seu redor um escudo intransponível às arremetidas do mal. Portanto, a prática desinteressada do bem será sempre a sua melhor sintonia com os planos superiores da vida, impedindo que os espíritos obsessores estabeleçam com você qualquer conexão de ordem mental. Procure, assim, ocupar o seu tempo ocioso servindo em benefício do próximo, como quem se preocupa em vacinar-se contra determinada doença antes que ela se lhe revele em seus primeiros sinais. A treva tão somente ocupa o espaço que previamente não esteja ocupado pela luz, e na cabeça de quem vive a conceber ideias nobres. Os pensamentos infelizes não conseguem prosperar. Gostou? Venha buscar em nossa biblioteca. Até a semana que vem. Conforme anunciamos, no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. E o livro sai para a nossa ouvinte, residente aqui em Garça, Ana Lopes Martins. Nossos parabéns, Ana Lopes Martins, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante essa semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.